Olá, está começando o novo Segurança em Foco, o programa que faz uma análise completa da segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Agora, com novo formato, comigo, Flávio Saraiva, no comando. Hoje vamos analisar os índices de homicídios em Alagoas. O que está acontecendo em Alagoas com as quedas constantes ano a ano nesses índices? Melhorou a investigação? Mudaram os métodos? Para fazer essa análise, estão no estúdio os delegados de Polícia Civil, coordenadores dessas investigações. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, que você pode acompanhar ao vivo no canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Vamos hoje analisar os índices de homicídios em Alagoas, que caem a cada ano. O que aconteceu no estado que ocupava o primeiro lugar no ranking da violência? E para iniciar, agradecemos a presença dos delegados de Polícia Civil, Dr. Rodrigo Sarmento, Dr. Eduardo Mero, coordenador da Delegacia de Homicídios, Dr. Lucimério Campos, delegado titular da Delegacia de Rio Largo, Narcotráfico e Homicídio, né? Perfeito. Essas duas missões o senhor é quem conduz. Exatamente. E vamos iniciar com o nosso Rodrigo Sarmento. Antiguidade é posto, né, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, ele começou na polícia, ingressou na polícia em 2002, época em que as estatísticas já colocavam Alagoas num plano de destaque no ranking da violência. Doutor Rodrigo, que diferença o senhor observa, que mudanças o senhor constata no que ocorria em 2002 e o que ocorre hoje em 2018, 2019. Hoje, o senhor, que é um dos protagonistas na redução desses índices de violência. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, quando eu ingressei na Polícia Civil de Alagoas, no ano de 2002, nós tínhamos índices alarmantes de homicídios. E a gente verificava que a Delegacia de Homicídios só tinha como titular apenas um delegado, com uma estrutura pequena para a demanda, tanto de pessoal quanto material. E nós vimos ao longo do tempo essa Delegacia de Homicídios se estruturando e hoje a gente tem uma estrutura muito melhor do que tínhamos antigamente, onde temos lá um departamento de fato, com mais de 10 delegados, equipes plantonistas, um incremento de efetivo e de material muito grande e com sistemática na investigação que foi crucial para a gente melhorar esses índices de homicídio e conseguir resolutividade em grande parte desses homicídios. Eu lembro que a Delegacia de Homicídios antes significava um castigo para os delegados. E praticamente não investigavam homicídios, era muito com a delegacia distrital, da delegacia regional, não havia essa importância para a unidade especializada em homicídios. Doutor Mero, como hoje se configura a estrutura da delegacia de homicídios? Bom dia, doutor Flávio, bom dia a todos. A delegacia de homicídios hoje ela tem uma estrutura realmente de um departamento. Existe uma coordenação, eu hoje estou como coordenador. Lá contamos com aproximadamente 95 policiais, dentre delegados, agentes e escrivães. Lá uma distribuição de formas de investigação. Há equipes de investigação preliminar, que são as equipes plantonistas, e equipes de investigação desse segmento, que são as equipes de expediente. Então, hoje nós contamos com 4 equipes plantonistas, cada uma dessas equipes composta por um delegado, 1 ou 2 escrivães e 4 agentes de polícia. Então, eles trabalham em escala de 24 por 72 horas,
ou seja, 7 dias por semana, 365 dias no ano, existe aqui plantonista da homicídios para atendimento de local de crime. Então, ocorre um homicídio na capital e em Rio Largo. Rio Largo também está abrangida na área do plantão da DH. Então, ocorreu um crime de homicídio nessas áreas, nessas regiões. A equipe da homicídios é imediatamente deslocada para o local para fazer toda a investigação preliminar. E também temos 8 equipes de segmento. São essas equipes de expediente, que também compostas por um delegado, um escrivão e 5 agentes. Maceió é dividido em 8 áreas, distribuída por bairros. Cada um desses segmentos é responsável por uma área específica. O Dr. Rodrigo, por exemplo, é responsável por uma área que a gente intitula lá de primeira DHC, aquela região ali da Xana Jaqueira, Bebedouro, Levada. Então, lá a gente tem as equipes de plantão que atendem ao local. Assim que acaba o atendimento e é elaborado esse relatório preliminar, é encaminhado para a equipe de segmento da área para dar continuidade, dar seguimento à investigação. Então, a distribuição lá de tarefas é dessa forma. Nós temos também a coordenação com o cartório central, uma equipe operacional que dá apoio às equipes de segmento e de plantão. E também temos hoje um núcleo de inteligência na Delegacia de Homicídios, composta por 5 policiais, e para também dar o suporte a todas as equipes da DH. Importante, né? Você tem um setor de inteligência específico para a Delegacia de Homicídios. O que é que vocês verificam, como vocês verificam na prática essa importância da inteligência? O que ela efetivamente contribui? Então, o núcleo de inteligência, a divisão de inteligência lá da Homicídios, ela tem um trabalho efetivo, assim, por exemplo, de monitoramentos, análise de dados telefônicos, por exemplo. Então, assim, eles, de certa forma, eles contribuem para todas as equipes e para todas as investigações quando isso é necessário. Então, assim, já houve casos de elucidação de crimes de homicídio com o apoio desse núcleo, com o apoio desses analistas que fazem estudos de dados cadastrais, dados telefônicos, interceptações telefônicas. Então, dessa forma, contribuindo com o melhoramento cada vez mais dos números. Há um conceito que eu considero errado e muita gente acha que a inteligência é apenas o monitoramento das comunicações. Inteligência é uma coisa muito mais ampla, né? O Dr. Rodrigo é especialista nisso. E nos homicídios, principalmente, que é esse conjunto de atividade de inteligência, contribui demais para a autoria, né? Nós vamos agora conversar com Lucimério Campos. E eu gostaria, doutor Lucimério, o senhor que já participou de tantos casos aí já com repercussão, o senhor foi delegado, responsável pelas investigações do caso Isabelle, mas vamos começar por uma coisa mais didática, né? Quais são os procedimentos no local de crime? Bom dia, doutor Flávio, nobre colega de polícia, já durante tanto tempo atuante. É uma satisfação estar aqui no seu programa, trazendo algumas ideias de investigação do nosso trabalho, que é o nosso cotidiano. E essa parte de local de crime, como os colegas que me antecederam falaram, ela é de suma importância para a investigação de homicídio. A gente disse que se a gente conseguir resolver o homicídio naquelas 24 horas iniciais, você consegue agregar essa investigação às provas mais importantes, porque a partir daquelas 24 horas as provas vão se esvaindo e são provas irrepetíveis, né? Você tem um vestígio de DNA que você pode recolher, você tem uma informação que ela não vai se perder. Essas informações são todas colhidas pela equipe de investigação preliminar. E isso, com certeza, eu participei durante quase 2 anos nessa parte de investigação preliminar da homicídio da capital. Nós tínhamos essa missão de sempre cuidar para que aquelas provas fossem inseridas nos autos e não houvesse a perda das provas. Isso ajudou a resolver muitos casos, inúmeros casos que eu me recordo. E uma vez não sendo possível chegar na autoria ou no autor naquelas 24 horas, a equipe que vai dar seguimento, como o doutor Eduardo falou, ela vai receber esse material com o norte para poder dar seguimento a isso. Por isso que o nome é equipe de seguimento. Isso é fruto de uma sistematização. Não foi algo criado em Alagoas, mas é algo que em Alagoas hoje se reproduz com muita proficiência. Nós recebemos essa herança já da Senasp, com a
vinda da Força Nacional para cá, foi implantada essa sistematização. Eu digo que Alagoas conseguiu até melhorar isso, porque nós, na própria homicídio, nos reunimos, os delegados e os agentes escrivães, e criamos um procedimento operacional padrão, que hoje ele é seguido à risca, inclusive com a nomenclatura dos documentos produzidos. E isso faz com que você faça as coisas com sistematização. Cada um sabe qual a sua função e a ideia é que, no final, a gente entregue à sociedade aquele autor do homicídio, que é um crime contra a vida, no nosso bem maior, preso e processado perante o judiciário. Porque havia uma dificuldade na articulação entre as atribuições da Polícia Civil, da Polícia Militar, da perícia oficial, e isso prejudicava muito as investigações. Como se dá essas articulações hoje, doutor Rodrigo? No local de crime, a gente vê que cada um sabe das suas atribuições e tem atendido a contento. O pessoal da Polícia Militar tem feito o isolamento do local até a chegada da perícia oficial, que é de suma importância para a investigação, uma vez que a gente não fica restrito a provas testemunhais. Essas provas técnicas são muito importantes para a nossa investigação, porque são irrefutáveis. E, como o doutor Lucimere falou, as equipes de plantão têm chegado a todos os locais de crime ocorridos, né, nessa área de atribuição da Delegacia de Homicídios, e essa investigação inicial é de suma importância. Eu que estou hoje na investigação de segmento, sei da importância dessa investigação preliminar, porque hoje a gente recebe o inquérito já com meio caminho andado, quando antigamente, que não existia esse procedimento padrão, a gente recebia quase que apenas o boletim de ocorrência para iniciar a investigação praticamente do zero. Não é apenas um levantamento de local de crime, é a investigação inicial, como o senhor está denominando, e é padronizado no caso. É isso mesmo? Sim, muitas vezes até a equipe plantonista consegue prender em flagrante esse autor do homicídio, coisa que, se eles não tivessem presentes naquele local de crime, isso seria impossível. Muito bom. Qual a influência que o tráfico de drogas tem nos índices de homicídios? O senhor que acumula essas duas missões em Rio Lago. A influência ela é notória, né? Assim, em relação ao nosso trabalho, nós nos deparamos diariamente com homicídios que nascem dentro de uma disputa de biqueiras, como eles chamam, de tráfico. E essa influência, o ideal é que essas delegacias caminhem juntas, né? Na capital, hoje, nós temos o Departamento de Homicídios no mesmo prédio do DENARC, que é o nosso Departamento de Investigação do Narcotráfico. Nós trocamos muitas informações por conta dessa vinculação, dessa motivação. E, por exemplo, lá em Rio Largo, onde eu estou hoje, eu acumulo as duas em uma delegacia só. A ideia da acumulação é trazer para a investigação de homicídio esses traficantes de drogas que estão cometendo os homicídios para cobrar uma dívida de droga, para ocupar um espaço que ele quer expandir. E essas informações não se perdem, estando reunidas em uma única autoridade policial e sua equipe. Coisa que há pouco tempo atrás em Rio Largo ficava praticamente 80% da investigação de tráfico com uma delegacia, enquanto a outra investigava homicídio, perdendo essas informações. Nesse primeiro ano de experiência de 2018, nós conseguimos resolver não menos do que 8 homicídios com essas informações sendo cruzadas dentro da própria delegacia. Então, assim, nós vemos, né, que hoje a guerra de facções, entre facções, organizações criminosas, elas têm esse nascedouro no tráfico, brigam por território, e isso tem que estar dentro de um mesmo aparato de investigação. Perfeito. Doutor Eduardo, hoje nós temos o prazer de visitar as instalações da Delegacia de Homicídios e de Narcotráfico, né, em Bebedouro, Santa Amélia. É um prédio que você, como um trabalhador policial, sente orgulho e até motivado para chamar alguém para conhecer o seu ambiente de trabalho. E isso é pouco verificado na ambientação policial. O que isso contribui na motivação do policial, do trabalhador policial?
Bom, doutor, como foi dito pelo doutor Rodrigo, essa reestruturação da Delegacia de Homicídios, tanto a questão de efetivo policial quanto o meio físico, né, o local de trabalho, o ambiente de trabalho, isso é determinante para a produtividade do policial. Então, como o senhor disse aí, a gente no local de trabalho estruturado, agradável, a gente produz muito mais, a gente trabalha muito mais, com muito mais vontade de trabalhar. Tem esse orgulho de fazer parte, de trabalhar em uma delegacia que hoje é considerada padrão, modelo. A Delegacia de Homicídios, esse novo prédio foi inaugurado agora no mês de maio. E isso é consenso lá entre os policiais que estão lotados na Homicídios e na Delegacia de Narcotráfico, de que é outra condição de trabalho. Então, essa condição de trabalho, com a delegacia estruturada, com viaturas policiais novas, de qualidade, que a gente também dispõe, e tudo isso favorece para uma melhoria da produtividade do agente de polícia, do escrivão e do delegado de polícia, e, consequentemente, melhoria dos números, qualidade dos inquéritos policiais, a obtenção de maior número de esclarecimento de homicídios. Então, tudo é reflexo também dessa estruturação física da delegacia. E tudo isso reflete nos índices de produtividade, de elucidação, enfim. Se você tem condições de trabalho, o seu trabalho será bem melhor. Eu pergunto aqui ao Josiel. Josiel, temos os gráficos estatísticos? Por favor. Dá para enxergar aí? Dá sim. Eu gostaria que vocês comentassem essa evolução dos índices estatísticos do nosso estado. Porque Alagoas, em 90 até 98, Alagoas ela andava par e passo com a média nacional. É um pouquinho a mais, um dígito, outro, um percentual, pouco significante. Depois de 98, é que começaram esses aumentos significativos de aumentar 10, 20, 30% nos índices de homicídio. E agora, para surpresa nossa, uma surpresa boa para o alagoano, essa curva começou a descer. E gostaria que vocês comentassem essa queda significativa. Eu sei dos resultados, por que esses resultados, mas gostaria que vocês explanassem para o nosso telespectador, de uma forma mais didática, a sequência dessas quedas nos índices estatísticos, o porquê, é a integração policial, é a melhor investigação, enfim, que circunstâncias motivaram essa redução? Só adiantando aqui, é o seguinte, antes de adentrar até a discussão dos números, seria importante a gente destacar, nós comparecemos nesse último Fórum Brasileiro de Segurança Pública em Brasília, e aí destacar que esses números apresentados aí, esses gráficos, mostram Alagoas nessa decrescente de número de homicídios, e ele retrata a realidade do Estado. Então, Alagoas foi reconhecida pelo próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública como o Estado mais transparente da Federação. Então, esses números, além de serem números muito bons, são números reais. Alagoas não existe cifra negra no que se refere a crime de homicídio. Essa redução, a meu ver, assim, os colegas, cada um vai ter sua opinião, sua posição sobre isso, mas, a meu ver, ela está diretamente relacionada a isso que já foi dito, a reestruturação da delegacia, sistematização dos procedimentos. Então, hoje a gente tem, de fato, uma repressão qualificada, são produzidos inquéritos com a qualidade muito grande. Isso a gente vê, tem reflexo no próprio judiciário, que consegue, dessa forma, decretar as prisões, manter as prisões. A gente fez um estudo agora de manutenção das prisões de homicidas aqui na capital e a gente está em 85% das prisões decretadas de homicidas são mantidas pelo Poder Judiciário. Então, isso demonstra a qualidade da investigação. Essa qualidade, claro, por conta desse aumento de efetivo, dessa condição de trabalho boa, qualificação dos profissionais
E também, lógico, há uma contribuição de outras forças de segurança pública. A nossa relação com Polícia Militar, por exemplo, é uma relação muito boa. A gente troca informações. A Polícia Militar tem uma capilaridade maior por ter mais policiais nas ruas e, consequentemente, eles passam para a gente algumas informações importantes para as investigações, importantes para as prisões. Então, tudo isso eu acredito que seja... que tenha como consequência isso que foi apresentado, a redução dos números de Alagoas e da capital, que já chegaram a ser Alagoas o estado mais violento e Maceió a capital mais violenta. Hoje a gente, 2017, já ficou em 8º e esse número produzido agora em 2018 foi muito bom, foi o melhor resultado assim, dos últimos anos. Com certeza vai tirar Alagoas das 10 capitais mais violentas do país. Então, minha opinião sobre esse número é basicamente essa daí. Doutor Lucimélio, o senhor constata a frequente proliferação de aglomerados habitacionais na sua área de atuação. São conjuntos conjuntos residenciais com 5, 6, 10 mil pessoas. Que influência tem isso nos índices de homicídio? É um tema importante que às vezes ele passa um pouco despercebido, mas como você bem colocou, doutor, o Rio Largo ele é uma experiência própria desse tipo de criminalidade, né? Os conjuntos habitacionais eles trazem uma melhora para a vida das pessoas que estão ali, porque as pessoas muitas vezes saem de habitações inóspitas, em grotas, em lugares que não tem nenhum mínimo de condição de moradia e são contemplados com essas casas nesses conjuntos que têm uma estrutura bem melhor. Mas isso, como por exemplo em Rio Largo tem 65 mil habitantes, conforme o último censo, algo em torno de 65 mil. Os conjuntos habitacionais criados nesta cidade correspondem a praticamente metade da população hoje de Rio Largo. Qual é o problema disso? As pessoas que vão morar em Rio Largo, muitas vezes, e boa parte delas, não tem vínculo com a cidade. Então, na medida que também vão morar pessoas ali que estão indo para lá para ter uma condição melhor de vida e vão trabalhar e vão produzir, que são a maioria da população de pessoas de bem, também atrai para esses lugares pessoas que não têm vínculo com a cidade, que vêm de outros cantos, e muitas vezes invadindo aquelas casas, porque nem todas são entregues no primeiro momento. Essas pessoas invadem e elas constroem ali um núcleo de violência. Isso tem um exemplo muito claro no Rio de Janeiro, né? Que as milícias já ocupam essas instalações antes dos moradores legítimos. E lá em Rio Largo, nossa realidade hoje que verificamos é que fizemos uma operação, por exemplo, em maio do ano passado, em junho, no conjunto Jarbas Oiticica. Todos os suspeitos que nós estávamos investigando, eles não eram de Rio Largo, eles não tinham relação com a cidade de Rio Largo. Eles estavam ocupando casas ali, mas eles tinham vindo já do Benedito Bentes, porque a polícia apertou o cerco no Benedito Bentes, e aí eles fogem e procuram abrigo, hoje nessa linha de organização criminosa, em uma localidade próxima onde a organização criminosa o abarque. Então ali eles vão cooptando aquela juventude que muitas vezes está fora da escola, que a família deixou um pouco de lado, e esses jovens são cooptados por essas pessoas e vão fazendo crescer esses índices de violência naquela localidade. E é onde entra também a importância do trabalho de inteligência, como o senhor bem disse, não é só a questão da interceptação telefônica. Esse estudo que nós fazemos de quem está indo para a cidade, quem está saindo, esse acompanhamento que nós fazemos com o serviço de inteligência que nos fornece informações, vai nos ajudando a evitar que a criminalidade cresça naquele ambiente e torne o local inconvivível para as pessoas que estão ali apenas para melhorar uma vida digna, né? Hoje a gente está comentando narcotráfico, homicídios, mas em Rio Largo é impressionante o número de estupros, né, doutor Lucimélio? Sim. A atribuição da outra delegacia. Rio Largo é uma das poucas cidades aqui da região metropolitana, acho que é a única que tem 2 delegacias, devido a essa demanda da criminalidade da cidade. E tem outra delegacia lá que cuida desses dados, mas eu tenho contato bastante com o colega, o Dr. Marcos Lins lá. Eles, inclusive, construíram lá um espaço específico para ouvir crianças vítimas de abuso sexual. Conheci esse espaço. Um espaço muito bem organizado, com uma ambientação diferente de uma aparência de delegacia, que é um ambiente
mais pesado, um ambiente para uma criança ir lá conversar com uma profissional que foi cedida pelo município, uma psicóloga, e isso está trazendo resultados no combate a esse tipo de crime também, que é um crime que incomoda muito a população e atinge uma faixa etária de crianças. Né, que... Doutor Rodrigo, Nova York, com o sucesso aí tão divulgado pelo mundo, nos métodos para diminuir índices de homicídios, eles faziam abordagens constantes a grupos que você considerava suspeitos, o perfil de um suspeito criminoso, vamos dizer assim. Alagoas, eu vejo um método que está muito claro, eu não sei se vocês concordam, é esse número constante de operações em que coloca homicidas na cadeia. E como o doutor Eduardo observou, as representações de vocês, bem fundamentadas, faz com que, e a investigação, o inquérito concluído, faz com que esse pessoal passe mais tempo na cadeia. O senhor acredita que isso é um dos fatores de sucesso na redução de homicídios? Logicamente que sim. A gente sabe que a pena tem o caráter preventivo e o repressivo. Essas operações policiais constantes, elas têm esse caráter repressivo, onde os criminosos se sentem intimidados com a presença da polícia e passam a ter mais cuidado na prática desses crimes ou há uma redução. E em relação às prisões, a gente sabe que existe um índice de reincidência muito grande, principalmente nos homicídios. A gente vê homicidas contumazes de 3, 4, 5 homicídios. Então, se a gente não tira ele de circulação, se ele não é preso preventivamente, passa um bom tempo na cadeia, ele vai reincidir com certeza. E isso também tem o caráter pedagógico para os demais criminosos da região. Quando a gente prende um líder daquela região no crime, então os outros vão normalmente retroceder nas suas ações criminosas. Verdade. Doutor Mero, o senhor como coordenador da homicídio, nessa experiência assim tão exitosa, essas operações integradas, enfim, toda essa nova metodologia, que fator o senhor pontua como mais importante para a consecução desse sucesso? Bom, essas operações, elas são realizadas aí reiteradamente, né? A gente faz muita operação durante todo o mês. O sucesso está justamente nesse trabalho de excelência, uma investigação de qualidade, uns levantamentos que são feitos antes das operações, levantamentos também muito bem feitos pelas equipes, esse apoio que é dado pelos outros órgãos da segurança pública, como eu já citei, a Polícia Militar, porque a gente vai para operações, tem grandes operações aqui em Maceió, na capital, no estado, em que a gente vai para operações com mais de 100 policiais. Então, assim, a gente realmente faz uma mega operação e dessa forma a gente colhe frutos. Então, com muitas prisões, tem operações aí que a gente, numa mesma operação, prende 8, 10 homicidas. Esse ano, agora, de 2018, foram presos 183 homicidas aqui na capital. Então, esse assim, é um número muito bom. E aliado ao fato de que eles não estão sendo postos mais em liberdade com tanta facilidade, então isso realmente, como dito aqui pelo colega, isso realmente previne, impede que novos crimes sejam cometidos. E aí a gente vai naquela distinção entre a prevenção, esse caráter preventivo especial, positivo e negativo. Então, assim, aquele homicida que cometeu o crime não volta a delinquir, porque ele está preso e vai ficar um bom tempo preso, e todo aquele meio social que ele vive, outros criminosos da região, percebem que aquele crime não compensa. Então, desarticula, né? Desarticula. Então, inevitavelmente, evita homicídios por parte de outros criminosos da região. Perfeito. José, nós temos alguns casos de repercussão para apresentar e para os nossos colegas delegados analisarem. Você pode ir passando aí, por favor? Pode passar na sequência que você tem aí. Bom, eu gostaria que o doutor Rodrigo, que foi responsável por essa investigação, falasse sobre
sobre esse crime de homicídio. Esse foi um homicídio presidido por mim, essa investigação, e houve um clamor muito grande, porque num espaço muito curto de tempo foram assassinados 2 homossexuais, e isso gerou um clamor grande, porque achavam que o crime estava relacionado à homofobia, e a investigação provou que não. Na verdade, o primeiro homicídio foi praticado pela vítima do segundo homicídio. O jovem Davi foi assassinado pelo amigo Alexander por conta de inveja, um crime passional. E esse Alexander foi o primeiro a acionar a polícia, mostrando onde estava o corpo do amigo. E isso já gerou uma desconfiança, porque o local era ermo e não haveria como ele saber que aquele corpo foi desovado naquele local com tanta brevidade. Isso aí gerou um alerta na investigação preliminar e as investigações se iniciaram, chegando à autoria desse primeiro crime, onde foram encontrados, inclusive, objetos pessoais da vítima na casa desse amigo, que, pelo fato da comunidade, daquela criminalidade do local, ter descoberto também que esse Alexander matou o amigo sem um motivo justo, na visão deles, os próprios criminosos da região foi quem assassinaram o Alexander pouco tempo depois. E essa investigação também chegou a contento, e onde foram presos os autores materiais desse segundo homicídio. Uma conclusão que não se esperava no início das investigações, né? Pode passar outro aí, José, por favor. Esse do policial civil Aloysio. Trabalhei muitos anos com Aloysio. Uma perda grande para a polícia. Foi chefe de serviço do 2º Distrito, da furto de veículos, de roubos e furtos. Enfim, outro caso que o Aloysio também foi ferido nos anos 91. Ele já tinha sido ferido por um assaltante. Foi uma perda grande para a polícia. Quem comandou a investigação foi o senhor, né? Esse caso aí foi no Salvador Lira. Foi um caso que gerou certa repercussão e comoção até por parte da Polícia Civil mesmo, porque, como o senhor disse, aí, ele era um policial muito querido dentro da instituição, muito competente, dedicado. Então, assim, quando a DH tomou conhecimento do fato, já uma equipe coordenada pelo Dr. Madison, que era o delegado plantonista, já se dirigiu ao local. E já de imediato, alguns levantamentos feitos sugeriram algumas hipóteses para o cometimento desse crime. Dentre elas, a do latrocínio. Então, aí foi seguido de investigação. Houve um apoio à época também da DEIC, que acompanhou conosco esse local de crime. Eu, particularmente, fui ao local também nesse dia e foi conduzida a investigação, parte dos colegas já da DH, e conseguiu chegar à conclusão de que, de fato, teria ocorrido um latrocínio e não teria sido um homicídio. Ele não foi executado lá. Ele, na verdade, foi pelas circunstâncias do roubo tal que foi feito. Os criminosos, quando o reconheceram como policial, aí decidiram assassiná-lo. Então, por isso, a investigação ela permaneceu com a DH, porque a gente, nesse análise imediata, se pensou do latrocínio, que era o mais concreto, mas a gente depois, com a conclusão da investigação e oitiva de alguns criminosos que foram presos, conseguiu fazer essa distinção. Houve, que a gente chama de desígnios autônomos. Na verdade, eles foram para roubar, e aí eles não mataram o policial Aloysio para garantir esse produto de roubo. Na verdade, eles mataram por ser policial.
Então, quando identificaram que era policial, subtraíram a arma dele e assassinaram lá friamente. Então, foram realizadas diversas diligências, a polícia se dedicou, assim como se dedica em todos os casos, mas conseguimos chegar à autoria dos criminosos, recuperar os pertences das vítimas, não apenas do Aloysio, mas dos demais que foram vítimas de um crime patrimonial, e todos os envolvidos no crime foram presos. Então, aqueles envolvidos direta e indiretamente no crime foram presos. No final, na conclusão do procedimento, salvo engano, foram 7 criminosos presos, responsabilizados por esses 2 crimes de roubo e homicídio qualificado. E um dos criminosos, inclusive, o que efetuou o disparo fatal contra o policial, ele entrou em confronto com a polícia e acabou falecendo aí nesse confronto lá na região de Murici. Mas o caso foi fechado, 100% esclarecido, todos os envolvidos responsabilizados. Eu não sei se já falamos aqui no índice de percentual de sucesso de vocês na identificação de autoria. Vocês já falaram? Não. Qual é esse percentual? É acima de 60%. Né? E a gente tem feito esse levantamento no Estado, pelo menos em relação aos homicídios. Né? Recentemente, lá em Rio Largo, por exemplo, nós, de tudo que encaminhamos ao judiciário, 63% foi com a autoria revelada. São números muito bons. A gente tem uma criminalidade alta, então, assim, nós trabalhamos, às vezes, num mês com 5 inquéritos de homicídio ao mesmo tempo. Isso dá uma demanda pesada para o trabalho, mas mesmo diante desse número alto de homicídios para trabalhar ao mesmo tempo, ainda temos conseguido mandar acima de 60% esclarecidos para o judiciário. Se comparado com os índices nacionais, são números fantásticos, né? Ô, José, podemos ver aí o caso do italiano? Quem foi responsável por essa investigação? Essa investigação foi a delegada Rosemary, foi a responsável. Esse caso foi um caso também que gerou muita repercussão por conta das circunstâncias, né? O corpo dele foi mantido na residência da autora do crime durante aproximadamente um mês, em um dos cômodos da residência, e tentou, de alguma forma, cobrir o corpo, jogou alguns produtos em cima para evitar o mau cheiro. E, da mesma forma, quando foi descoberta a existência da vítima dentro da residência, a Delegacia de Homicídio se deslocou até o endereço, fez os levantamentos, a delegada Rosemary fez toda a investigação e, com base nos elementos colhidos durante essa fase preliminar e de seguimento, foi presa até então companheira dele, que ela teria sido a autora, a executora desse crime. Teria matado, segundo ela, alega que era maltratada por ele e também por conta de um ritual, um suposto ritual de magia negra, teria assassinado o italiano com golpes de faca e pedradas também em sua cabeça. E ela teria apontado uma outra condição na execução do crime? Na verdade, ela alegou também que ele fazia alguns rituais de magia negra e ele teria solicitado isso aí, que o matasse, porque se não fizesse aquilo, ele a mataria. Então, assim, a defesa dela, né, foi uma forma dela tentar justificar o injustificável, né, que é um crime dessa natureza, mas ela foi responsabilizada, presa pela Delegacia de Homicídios e se encontra aí à disposição da Justiça. Uma coisa importante. Doutor Lucimério, como o senhor considera a participação da sociedade na elucidação dos crimes, fazendo um bom uso do Disque Denúncia? Doutor Flávio, hoje é uma ferramenta muito importante nessa investigação de homicídio. Nós, por exemplo, essa semana passamos a semana toda dedicados a elucidar um homicídio que teve bastante repercussão em Rio Largo, que foi a morte da jovem Milka. Ela foi decapitada e teve o coração arrancado, numa morte com rituais macabros. E nós ontem conseguimos fechar a participação de 8 pessoas, dentre elas 3 adolescentes. E tudo começou com base em informações que foram sendo trazidas à delegacia por meio do 181. A população se chocou com esse crime
Me parece uma característica do narcotráfico. Não basta matar, tem que escandalizar, né? Lá em Rio Largo, essa região especificamente, já tinha tido, o ano passado, um caso quase que idêntico. A jovem Stephanie foi morta por jovens daquela região ali, que são esses conjuntos novos que nós falamos. O Demores Valdo e o Teotônio Vilela. A Stephanie foi morta, eles são adjacentes. A Stephanie foi morta dessa mesma forma, nós chegamos à autoria, eles confessaram, foram 2 adolescentes que foram inclusive já internados definitivamente. E esse novo, a primeira informação que nós tivemos foi por meio de 181. A população chocada com a situação nos informou, nós fomos lá, confirmamos a existência da casa, inclusive recolhemos algumas roupas que acreditamos que sejam de sangue da própria vítima, vamos encaminhar para a perícia. E ontem nós conseguimos fazer a prisão com base também numa informação do 81 de onde estaria um dos autores do homicídio. E aí nós fomos a esse ponto, ele já não estava mais onde morava, mas a população, tendo informação, foi nos municiando e nós chegamos a ele e ele foi conduzido à delegacia e lá confessou e aí deu a motivação, confirmou a presença de outras pessoas, porque como foi um crime que ela foi arrastada, ela foi escalpelada. Perversidade, né? Muita perversidade. Dificilmente uma pessoa só cometeria aquele crime naquelas circunstâncias. E ele, de fato, revelou que foram mais outras pessoas com ele, 5 adultos, como eu falei, mais 3 adolescentes. Hoje eu recebi uma ligação antes de vir para o programa de que um dos adolescentes estava se apresentando na delegacia para esclarecer a parte que cabe a ele. Ontem à noite mesmo, com base nos mandados já expedidos pelo Judiciário, que nos deu uma resposta imediata assim que o provocamos, a Polícia Militar já fez umas incursões à noite para prender alguns desses autores. E aí, essa movimentação da população com o 81 das polícias na cidade, atrás dos homicidas, acaba que precipitou até a entrega, eles se entregarem à própria polícia com receio. Sabia que era esse destino natural. Né? Exatamente. Então, assim, hoje é uma ferramenta que a gente usa diariamente. A população tem que ser realmente estimulada a ligar, porque a gente recebe isso imediatamente por meio de aplicativos. Outro fato que o senhor falou é essa interação, essa conjunção de esforços entre polícia, justiça, Ministério Público, enfim, esse é um dos fatores de sucesso. E os senhores têm muito receptividade na 17ª Vara na realização dessas operações. Em verdade, assim, é importante destacar mesmo, porque há uma parceria muito grande, o Ministério Público, o Poder Judiciário, pelo menos da parte da Delegacia de Homicídios, a gente atua bastante com as varas do júri, que são a 7ª, 8ª e 9ª, e a celeridade lá é absurda, porque nós chegamos a representar prisões ou cautelares diversas e no mesmo dia, horas depois, já estarmos com os mandados em mãos. Então, assim, essa parceria que tem entre Polícia Judiciária, Ministério Público e o Poder Judiciário é determinante para a elucidação de crimes e para definitivamente fazer justiça, né, com prisão de envolvidos. Tem situações, casos específicos que a gente consegue identificar a autoria e prender no mesmo dia com mandados expedidos no dia das representações. Então, isso é muito importante. É muito importante porque na luta contra sequestros em Alagoas, essa interação desses personagens foi muito importante para que a gente conseguisse sucesso. José, podemos apresentar o caso Giovana, por favor? O doutor Mério também foi responsável? Doutora Rebeca. Mas o senhor pode falar sobre esse caso? Posso. Esse caso foi um caso relativamente recente, agora final de 2018. Uma jovem que passou o dia com a família, com amigos, se divertindo, e ao retornar para casa, quando desceu de um Uber, ela foi atingida com um disparo fatal por criminosos lá da região do Jacintinho. E assim, esse caso foi um caso que foi solucionado, elucidado com uma celeridade tamanha que já no dia seguinte todos os envolvidos já tinham sido identificados, qualificados e responsabilizados. Esse caso especificamente, a delegada de plantão foi, à época, a doutora Paula Francinetti, que se dirigiu ao local, e por coincidência um outro delegado da homicídios, o doutor Bruno Emílio, estava de plantão no CODE, que é próximo do local do fato,
e ele, assim que tomou conhecimento, também foi ao local. Então, assim, essa união de esforços, a Polícia Militar, o pessoal do batalhão do BPE, que é da área ali, o pessoal de outros batalhões também contribuíram. Então, com isso, conseguiu identificar os criminosos com certa urgência e qualificá-los, e no dia seguinte já se tomou conhecimento que um dos criminosos, quem atirou contra a Giovana, tinha sido assassinado pelos próprios criminosos da região, conhecido Tribunal do Crime, né? Então, assim, como eles sabiam que o caso ia dar uma repercussão muito grande, ia atrair a polícia para a região, para a Grota, e isso, consequentemente, haveria um prejuízo para eles, do ponto de vista até financeiro, pelo tráfico. Então, eles determinaram a morte do executor da Giovana. E o executor da Giovana foi morto durante a madrugada, e a gente identificou no outro dia os outros três foram responsabilizados também pelo crime brutal contra essa adolescente. O Tribunal do Crime trabalha rápido, né? Doutor Lucimério, a experiência que o senhor vive em Rio Largo, o senhor acredita que ou recomenda que essa experiência se estendesse para as regionais, se estendesse para o interior do estado? Sim, eu sempre defendi, assim, em conversa com os colegas, que pelo menos as regionais, as cidades maiores devem ter uma delegacia de homicídios, assim como tem a cidade de Arapiraca, que tem feito um trabalho de excelência aqui no estado, são números impressionantes. Dr. Everton. Dr. Everton está fazendo um trabalho com a equipe dele lá muito bom. Eu, inclusive, estive lá conhecendo a estrutura, tem inovado em algumas práticas, mas eu acredito que as delegacias regionais, que são quem ofertam plantões 24 horas nos interiores, elas deveriam ter uma equipe para atender o local de crime, assim como a Homicídios faz, dentro daquilo que a gente estava falando, de uma investigação preliminar em todos os casos do estado. Porque essa realidade de investigação preliminar hoje, com essa qualidade, e especificamente só para isso, ela é feita, de modo geral, somente aqui na capital e em Rio Largo, porque é atendida pela Homicídio da capital. No interior, isso varia muito da equipe que está de plantão. Se ela tem mais afinidade com a investigação de homicídio, geralmente ela vai lá e faz um relatório e umas diligências iniciais mais robustas. Outras não, fazem somente um mero BO. Então, essa sistematização desse procedimento com a equipe para investigar o homicídio, ela deveria ser reproduzida, e a gente espera que isso possa acontecer com a realização do concurso público, em todas as regionais, porque todos os homicídios do estado ele teria a garantia de uma investigação preliminar, e aí a equipe de segmento que fosse dar continuidade a isso não começaria praticamente do zero. Então, aquelas provas irrepetíveis seriam colhidas e seriam preservadas para serem usadas durante o curso de inquérito. Infelizmente, o programa está terminando e eu gostaria de lançar um desafio para os senhores. As experiências que os senhores nos contam aqui, isso pode se transformar em ciência. Essas experiências, a observação de fenômenos que contribuem para o avanço da criminalidade e também as soluções que os senhores encontram na solução na elucidação desses crimes, isso eu desafio vocês a documentarem em livro, enfim, produzir conhecimento para as outras gerações. Estamos terminando, eu gostaria de deixar aqui aberto para novas considerações dos senhores, Dr. Lucimério, Mero, Dr. Rodrigo, a palavra está franqueada. Bom, doutor, a gente mais uma vez agradece a oportunidade, né? Quando recebemos o convite, ficamos muito felizes, até porque se trata de um âncora aí que, para nós, delegados mais recentes, né? É uma referência e, de fato, o senhor é reconhecido por toda a instituição como exemplo. E a gente ficou muito feliz mesmo com esse convite e poder participar e apresentar à sociedade justamente isso, as nossas experiências, os trabalhos que são desenvolvidos, tentar desmistificar um pouco essa ideia de que a polícia não trabalha ou que a polícia ela não é tão efetiva, eficiente. Então, a gente eu particularmente, né, só tenho a agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição sempre. Assim, terminamos o Segurança em Foco desta semana, agradecendo aos nossos convidados e a você que nos acompanhou. Temos um novo compromisso às sextas-feiras, nesse mesmo horário. Lembrando que o programa ele está na nossa página
TV Mar no YouTube. Vocês podem ver e acompanhar tudo o que a gente discutiu hoje. Muito obrigado a todos.